Uma multidão lotava um estádio em Nashville, Tennessee. Era apenas mais um show de rock, mas naquela noite, algo completamente fora do comum iria acontecer. O que começou como um ato de rebeldia contra Deus terminou em um silêncio sobrenatural que ninguém poderia explicar. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história, mas um testemunho real de que a palavra de Deus é viva, mesmo quando tentam destruí-la. Seja bem-vindo ao canal onde o milagre começa, porque toda oração sincera é o início de um milagre. Se inscreva agora no canal para não perder nenhuma história que pode transformar a sua fé. Meu nome é Ethan Parker, e por muitos anos fui vocalista da banda de rock Black Ashes, conhecida nos Estados Unidos por letras pesadas e atitudes polêmicas. Cresci em Austin, Texas, em um lar sem fé. Meu pai era alcoólatra, minha mãe trabalhava em 2 empregos para sustentar a família. A música foi meu escape, mas também minha prisão. Aos 17 anos, formei a banda com alguns amigos. Nosso objetivo era claro: chocar, desafiar o sistema e zombar de tudo que representasse autoridade, principalmente a fé cristã. Enquanto alguns colegas frequentavam igrejas evangélicas, eu preferia escrever músicas que zombavam de pastores e chamavam Deus de invenção humana. Com o tempo, conquistamos fama. Fomos convidados para tocar em bares, depois em festivais, até chegar em estádios. Quanto mais ousados, mais aplausos recebíamos. Mas por trás do glamour havia um vazio crescente. Drogas, discussões internas, noites sem dormir. Nada preenchia. Foi então que surgiu a ideia de um ato ainda mais extremo: queimar uma Bíblia no palco, diante de milhares de pessoas. Para mim, seria o auge da provocação, a coroação da nossa rebeldia. Alguns integrantes hesitaram, mas eu insisti. Será histórico, eu dizia. Na noite marcada, o estádio estava lotado. As luzes vermelhas, a fumaça e os gritos da multidão criavam uma atmosfera quase caótica. Durante a última música, peguei uma Bíblia que havia levado escondida na mochila. Levantei o livro diante da plateia e os gritos aumentaram. As câmeras de celular se ergueram, prontas para registrar o momento. "Este livro escravizou milhões de pessoas", gritei no microfone. "Mas hoje, diante de todos vocês, vamos mostrar que ele não tem poder." As primeiras risadas surgiram. Alguns aplaudiram, outros vaiaram, mas ninguém tirava os olhos de mim. Foi quando risquei o fósforo. Quando a chama tocou as primeiras páginas, o papel se contorceu em vermelho e cinza. O cheiro forte de papel queimado, misturado à fumaça artificial das luzes do palco, encheu o ar. A multidão reagiu em explosão. Gritos, aplausos, alguns vaiando, outros rindo. Atrás de mim, os integrantes da banda estavam divididos. O baterista, Jason, mantinha o ritmo pesado, incentivando a plateia. Já o guitarrista Ryan desviava o olhar, visivelmente desconfortável. Mais tarde, ele me confessaria que cresceu em uma igreja evangélica em Dallas e ver aquela cena o dilacerava por dentro. Mas no calor do momento, eu não pensei em nada disso. Levantei a Bíblia em chamas acima da cabeça, enquanto a plateia vibrava. "Isso é liberdade!" gritei no microfone, sentindo-me mais ousado do que nunca. No entanto, algo estranho começou a acontecer. O barulho ensurdecedor da multidão foi diminuindo, como se o som estivesse sendo abafado por uma força invisível. Pessoas nas primeiras fileiras, que antes riam, passaram a se encarar em silêncio, desconfortáveis. Do lado direito do palco, um grupo de jovens da igreja evangélica Living Hope Church, que tinha ido ao show apenas para evangelizar do lado de fora, havia conseguido entrar. Quando viram a cena, não fugiram. Ao contrário, começaram a cantar baixinho um louvor conhecido: "How Great is Our God." Eu tentei ignorar, mas a cada nota parecia que algo penetrava dentro de mim, um incômodo que não tinha explicação. O fogo continuava, mas por algum motivo, algumas páginas simplesmente não se consumiam. Era como se resistissem às chamas. Nesse momento, um vento repentino atravessou o palco. As chamas se espalharam perigosamente, quase atingindo os equipamentos. O público, que antes aplaudia, agora recuava em pânico. O riso deu lugar ao silêncio.
E eu preciso te perguntar algo. Você acredita que Deus pode usar até o caos para revelar a sua presença? Escreve aqui nos comentários, porque a sua opinião pode fortalecer outras pessoas. E se essa história já está te prendendo, deixa o seu like e se inscreve agora no canal Onde o Milagre Começa, porque o que vem a seguir é ainda mais impactante. O fogo que antes avançava rápido começou a perder força de repente. As chamas devoravam as bordas, mas em algumas páginas centrais o texto permanecia intacto. Eu esfregava os olhos, tentando acreditar no que via. A plateia, que minutos antes urrava em euforia, agora observava em silêncio absoluto. Era como se todo o estádio tivesse parado. O som das guitarras se calou, o microfone caiu no chão e até o vento pareceu cessar. O ar estava pesado, diferente, carregado de algo invisível. Na primeira fileira, vi uma senhora se levantar com lágrimas nos olhos. Ela ergueu as mãos e começou a orar em voz alta, sem se importar com quem a observava. Outros seguiram seu exemplo. Logo, pequenas vozes de oração ecoavam em vários pontos da multidão, quebrando o silêncio com clamores em inglês. Jesus, show your power. Atrás de mim, Ryan, o guitarrista, jogou o instrumento no chão e saiu correndo do palco. Mais tarde, ele contaria que ouviu claramente uma voz dizendo: "Este não é o caminho. Volte para mim." Eu tentei manter o controle da situação. Peguei o microfone e gritei: "Vocês estão vendo? Nada acontece." Mas no fundo eu sabia que estava mentindo para mim mesmo, porque algo sim estava acontecendo. De repente, um estrondo ecoou no céu. Não havia nuvens, não havia previsão de tempestade, mas o som de um trovão atravessou o estádio. A plateia gritou assustada. Alguns jovens caíram de joelhos sem entender o motivo. Foi então que o inesperado aconteceu. Um dos refletores de luz apagou sozinho, e no centro do palco, sobre a Bíblia chamuscada, uma chama azulada surgiu, diferente do fogo comum. Em vez de consumir, parecia proteger aquelas páginas. O público prendeu a respiração. Ninguém ousava se mover. Era como se todos estivessem diante de algo muito maior do que podiam compreender. E foi nesse silêncio que a verdadeira manifestação começou. A chama azulada continuava brilhando sobre a Bíblia chamuscada, iluminando o palco com uma luz que não vinha dos refletores. O silêncio era quase absoluto. O público, antes em êxtase, agora parecia hipnotizado, preso a algo que não conseguia explicar. De repente, um jovem da plateia caiu de joelhos, levantou as mãos e começou a chorar, repetindo em voz alta: "He is holy, he is holy." Ele é santo, ele é santo. Sua voz ecoava pelo estádio, e em segundos, dezenas de outras pessoas começaram a se ajoelhar também. Eu, que sempre me orgulhara de ser o centro das atenções, senti minhas pernas fraquejarem. Não era medo do público. Era algo mais profundo, uma presença que me envolvia por inteiro. Eu tentava me manter firme, mas por dentro sabia que algo estava acontecendo. Algo que eu não podia controlar. O baterista largou as baquetas e se sentou no chão, cobrindo o rosto com as mãos. Alguns membros da equipe técnica choravam atrás do palco. O clima de show tinha desaparecido. Agora, o estádio parecia uma igreja improvisada, tomada por reverência. No meio daquela cena, vi uma jovem se levantar da arquibancada com uma Bíblia nas mãos. Ela não falava ao microfone, mas sua voz ecoou de forma inexplicável. "Vocês desafiaram a Deus, mas Ele responde com amor. Jesus ainda está de braços abertos para cada um aqui." Essas palavras atravessaram meu coração como uma espada. Eu queria rir, debochar, mas não consegui. As lágrimas escorreram sem que eu pudesse impedir. Aquele peso que eu carregava há anos parecia se despedaçar ali, diante de milhares de testemunhas. Sem forças, caí de joelhos. Olhei para o céu do estádio aberto e murmurei pela primeira vez em décadas: "Deus, se o Senhor é real, eu não aguento mais lutar contra ti." Essas palavras atravessaram meu coração como uma espada. Eu queria rir, debochar, mas não consegui. As lágrimas escorreram sem que eu pudesse impedir. Naquele instante, a chama azulada se apagou suavemente, deixando apenas a Bíblia parcialmente intacta, aberta em uma página iluminada pela luz do palco. Era como se o próprio céu tivesse respondido à minha oração silenciosa. Ainda de joelhos,
senti uma paz indescritível invadir meu coração. O barulho da multidão se dissolveu, e tudo que eu conseguia ouvir era uma voz suave dentro de mim. Eu nunca deixei de te amar. Aquela frase mudou tudo. O peso dos vícios, da rebeldia e do ódio caiu como correntes sendo quebradas. Levantei devagar e, diante de milhares de pessoas, segurei o microfone novamente. Mas dessa vez, não para cantar. Com lágrimas escorrendo, confessei. Eu passei anos desafiando a Deus. Mas hoje, aqui, diante de todos vocês, eu descobri que Ele é real. Jesus é real. Um silêncio tomou conta do estádio, seguido por um som inesperado. Aplausos misturados a choros. Pessoas se abraçavam. Algumas oravam em voz alta. Outras apenas choravam em reverência. O show havia terminado, mas o que aconteceu ali foi muito maior do que qualquer espetáculo. Nos dias seguintes, jornais locais falaram sobre o show interrompido por um milagre. Mas para mim não era apenas uma manchete. Era o início de uma nova vida. Eu deixei a banda, procurei uma igreja evangélica em Nashville e entreguei minha vida a Cristo. Hoje, a Bíblia que tentei queimar é o meu maior tesouro. Esse é o meu verso preferido da Bíblia e que me deixou muito impactado. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Essa história nos lembra que ninguém está tão distante que não possa ser alcançado pelo amor de Deus. Onde muitos veem rebeldia, o Senhor enxerga a oportunidade de transformação. Ore comigo. Senhor Jesus, obrigado porque a Tua palavra nunca volta vazia. Toca agora cada pessoa que assiste a este vídeo, que elas sintam o Teu amor, a Tua paz e a Tua presença transformadora. Em nome de Jesus, amém. Agora eu quero saber de você. Já viveu uma experiência em que sentiu a presença de Deus de forma real? Compartilha nos comentários, porque o seu testemunho pode inspirar outras pessoas. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Onde o Milagre Começa para que mais vidas sejam alcançadas. E se você deseja fortalecer sua vida de fé, baixe agora o e-book O Poder da Oração. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Um grande abraço e que Deus te abençoe.